quebrando o hábito de se colocar como vítima. Você já fez isso alguma vez na vida? Você já, um momento aí que você parou e falou, não é minha culpa, é culpa dele, é culpa de todo mundo menos sua. A vida muitas vezes ensina errado a gente sobre muitas coisas. Mas isso daqui talvez seja um hábito que tem se tornado muito comum nos nossos dias. É mais fácil nós vitimizarmos, é mais fácil nós dizermos que foi culpa disso ou culpa daquilo, do que simplesmente assumirmos que estamos errados, que realmente falhamos em alguma coisa, ou que existe algo em nós que precisa ser moldado e consertado. Então a gente tem dificuldade em admitir isso. E eu vou dizer para vocês, diante de tantos textos bíblicos que eu poderia utilizar para falar sobre esse tema aqui, quebrando o hábito de se colocar como vítima, eu resolvi escolher um único versículo do rei Davi, lá no Salmo 42. E por que o rei Davi? Se você lê o livro de Salmos, a maioria dos Salmos foram escritos pelo rei Davi, você muitas vezes vai ver o rei Davi, ele começa os seus Salmos, dizendo a Deus que está acontecendo isso e aquilo na vida dele, e muitas vezes ele diz que está sofrendo com esse processo, mas da metade do Salmo para lá ele começa, mas Deus vai me erguer, Deus vai me transformar, Deus vai trazer resposta, Deus é a esperança. Você vê que Davi não se rende ao processo. É por isso, talvez seja uma das atitudes de Davi que o levou a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele começava a perceber a coisa na vida dele desandando, mas ele buscava a Deus e ele não vitimizava jamais. E aí no Salmo 42, no verso 5, ele diz assim, ele pergunta para ele mesmo, eu acho isso maravilhoso, ele diz, por que está batido a minha alma? Imagina você falando com você. É isso que Davi está fazendo aqui. Por que se perturba dentro de mim, ó Davi? E aí ele mesmo dá a resposta para ele. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Olha que coisa linda, um único texto mostra como era o coração de Davi, como era a mente de Davi, como ele lidava com os momentos difíceis da vida dele. Ele conversava com Deus e ele conversava muito com ele mesmo e se questionava, por que eu vou ficar abatido assim? Por que eu vou ficar reclamando da vida? Por que eu vou ficar dizendo isso ou dizendo aquilo, ou dizendo que não dá certo? Para com isso, eu ainda vou louvar a Deus, eu ainda vou dizer que Deus me deu a vitória. É isso que o rei Davi está mostrando aqui. Nós temos essa tendência. No mundo, nós chamamos essa atitude de se ver como vítima de autocomiseração. Não sei se você já ouviu esse termo. Nós falamos muito sobre isso, por exemplo, na psicologia, na psicanálise, né? No setting terapêutico, a gente chama esse hábito de se colocar como vítima de autocomiseração. E a autocomiseração é um hábito terrível, porque dificilmente quem o pratica percebe que está fazendo, e quando vai perceber, às vezes é muito tarde. É por isso que existe essa armadilha da autocomiseração. Para você entender melhor, eu peguei um pouquinho do significado lá no nosso dicionário da língua portuguesa. A autocomiseração é o hábito de se colocar como vítima diante da vida. É um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio, coitadismo. Isso é autocomiseração, né? Quem se lembra daquele desenho animado que tinha a hiena, né? Tinha um leão e a hiena, ó dor, ó vida, ó dor. É mais ou menos assim que muita gente olha para a própria existência com coitadismo. E hoje eu espero que Deus fale muito ao seu coração, porque é algo que, se nós não tratarmos, vai nos impedir de sermos talvez a grande realização que nós gostaríamos, ou que Deus deseja para nós. Nós nunca seremos
porque esse coitadismo não deixa. Steve Paul, esse escritor, teólogo e pastor, ele disse o seguinte, que a autocomiseração é uma prisão invisível que consome o que, igreja? Energia, rouba propósito e paralisa. Aí você não cresce, você não melhora, porque você sempre é a pessoa, ou se sente como a pessoa mais injustiçada do planeta, a pessoa mais ferida, mais doída, e por aí vai. Mas vamos orar e vamos pedir a Deus que, se isso existir em nós, que deixe de existir agora e nós passemos a pensar como Davi, que apesar de estarmos com vontade de sentirmos dó de nós mesmos, nós não vamos aceitar isso. E nós vamos dizer, Senhor, ergue-nos, pois ainda o louvarei, a Ele, Deus meu e Rei meu. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco. E não permita, Senhor, que nossas mentes e corações sejam habitados por esse sentimento de autocomiseração, que nós não possamos nos deixar levar por esse coitadismo e não nos sintamos vítimas da vida, pois o Senhor nos deu vida para sermos vitoriosos, para sermos no Senhor vencedores. Pedimos que a Tua palavra encontre espaço em nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E não é só o rei Davi, o apóstolo Paulo. Eu acho tão importante a forma como o apóstolo Paulo, ele lidava nas suas cartas com tudo o que acontecia com ele. Viveu perseguições, naufrágios, foi preso. Você pensar que poderia acontecer com uma pessoa que aceitou Jesus, aconteceu na vida do apóstolo Paulo. No entanto, ele não olha para ele e diz, ó Deus, para com isso. Não, ele diz assim, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Então ele transformou tudo o que acontecia na vida dele em propósito. Tudo isso é com um propósito. Não existe nas mãos de Deus dor desperdiçada. Não existe sofrimento que não vire uma experiência de vida nas mãos de Deus. Não existe uma luta que não te fortaleça se você está debaixo da direção de Deus. E é dessa forma que nós devemos nos sentir. Isso é fé. Então você pega um homem como o apóstolo Paulo, depois de tantas coisas ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Se precisar, eu entro num barco de novo, pode afundar, sei que Deus vai me salvar. Se precisar, eu vou enfrentar quem eu precisar enfrentar, mas eu não vou deixar de ser um cooperador do Evangelho. Então, quando a gente olha para a nossa existência, nós precisamos parar um pouco para pensar. O quanto nós temos nos prejudicado e prejudicado as pessoas em volta de nós, quando nós vitimizamos e tornamos as pessoas nossas muletas. E muitas vezes isso nos barra, nos freia na construção da nossa existência. Aaron Beck, o criador da terapia cognitiva comportamental, ele disse assim que pensamentos de vitimização reforçam distorções cognitivas como catastrofização, ou seja, tudo dá errado comigo, e personalização, sempre sofro mais que os outros. Para a pessoa que se vitimiza, o problema dela é o maior problema do mundo. Todo mundo tem que parar a vida para atender o seu sofrimento. Só que a vida não é assim, Deus não é assim, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é autocomiseração. Temos que assumir nossas falhas, nossos erros, perceber onde estamos sendo fracos e nos cuidarmos e nos prepararmos para vencer. Porque tudo nessa vida, se você quiser, vai vir com uma luta. Você vai ter vitória, amém? Mas vai vir com uma luta. Criar filhos é uma luta. Quem concorda, diga amém. Casamento é uma luta. Não estou dizendo que é ruim não, gente, amém? Eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é uma luta, ué. Ora,
ter uma família não é uma luta? É, mas você vai vencer, vai ter uma família abençoada. Construir uma vida profissional não é uma luta? Claro que é, mas se você fizer tudo direitinho, você vai vencer. Agora imagina você pegar tudo isso que eu mencionei e transformar isso em ó dor, ó vida, que triste fim o meu. Você não vai sair do lugar. Por quê? É isso que a autocomiseração faz. A autocomiseração, ela funciona como uma distorção da dor. Ao invés da pessoa tratar o problema, ela transforma esse problema como parte de si mesma. A pessoa passa a vivenciar todos os dias aquela dor como parte da sua existência. E aí, olha que coisa interessante, se você puder dar um clique nesse banner aqui. Sentir tristeza é humano, mas quando a dor é transformada em narrativa constante da injustiça pessoal, ela deixa de ser experiência e passa a ser identidade. Ó, nesse banner aqui tem uma explicação para uma vida inteira. Quando a sua narrativa é só em cima da sua dor, você começa a transformar isso na sua identidade. E aí você passa a viver isso no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. E você não vai adiante. Aí você vai entender por que as coisas não andam, por que tudo falha, por que você não consegue, por que não chega lá. Porque se você for sofrer, adoecer e deixar-se auto-vitimizar nesse processo, isso vai virar uma identidade. E é difícil conviver com alguém assim. Nada é fácil. Quer construir as coisas? Tem que haver esforço. Esforço produz sofrimento, mas também produz recompensa. E nós devemos aprender a pensar assim. O profeta Jeremias, ele deu tanta ênfase à dor e ao sofrimento dele, que existe um livro na Bíblia sobre isso chamado Lamentações. Não, olha que homenagem triste, né? Lamentações de Jeremias. Tem um livro só de Jeremias se lamentando de tudo. Mas você acredita que até nesse livro a gente vê Deus mudando a narrativa do profeta? Lá no capítulo 3, ele já tinha falado um monte sobre dor, mas ele vem e diz assim: porque o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha que coisa, lamentações tornando-se o quê? Força, esperança. É isso. Deus olha para o profeta e diz: para de se lamentar e começa a caminhar. Se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Ou seja, se você ficar repetindo essa narrativa ano após ano, momento após momento, nunca você vai sair do lugar. Aí a gente vai lá em Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele escreve assim: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. E uma coisa interessante é que a Bíblia, ela nos dá um porquê. Por que eu estou aqui? Porque Jesus me resgatou. Então eu sei como viver minha vida. Eu sei como enfrentar minhas dificuldades. Eu sei como lutar minhas lutas, porque eu tenho um porquê. Eu sei por quem eu luto. Eu sei por que eu vivo. Qual o sentido da minha existência? E aí a gente vê que o papel da vitimização é justamente destruir esse propósito. A vitimização destrói esse propósito. Olha só, a vitimização, ela destrói o porquê da vida, deixando apenas o vazio. Porque se você não tem um porquê, você não sabe como fazer. É isso que Viktor Frankl te mostrou na frase única que está no livro dele, Em Busca de Sentido. Quando a gente olha e não tem um porquê, por que você luta tanto, Marco Aurélio? Acorda cedo. Porque eu tenho uma família para cuidar, porque eu tenho filhos,
Por que você está numa quarta-feira à noite aqui falando para a gente? Porque eu tenho um Deus maravilhoso que me salvou, me resgatou, me transformou. E para mim é uma honra estar aqui. Eu tenho um porquê. Eu tenho um porquê. Por que você volta para casa todos os dias? Porque minha casa é maravilhosa. O meu canto no sofá é lindo. A minha história é uma história de vitória. Então eu sei como eu vou enfrentar cada uma dessas situações. Porque eu tenho um porquê. Então a autocomiseração, ela promove uma distorção da sua dor, matando o sentido da sua existência. Aí tudo é difícil para você, tudo é complicado para você, tudo é mais, esse ano não, próximo ano, não, se não tiver isso ou não tiver aquilo. E a gente vai vivendo esse processo. Dietrich Bonhoeffer, ele falou isso aqui que é maravilhoso. Não é o sofrimento em si que nos torna amargos, mas a ausência de propósito nele. Qual o sentido de eu ter acordado hoje, 5h45 da manhã, trabalhado e estar aqui até agora, quase 9 horas da noite? Eu tenho um propósito, eu tenho um sentido. Eu estou cansado? Estou. Mas eu tenho um sentido, eu tenho um propósito na minha existência. É isso que Deus põe no meu coração. Você saiu da sua casa e veio aqui porque você tem um propósito. Você quer aprender mais sobre Deus, você quer crescer na palavra, você quer cultuar a Deus, você quer mostrar para Deus que você está vivo. Aí você sai da sua casa e vem. Você tem um porquê. Amanhã você vai levantar e vai trabalhar porque você tem um porquê, você quer construir alguma coisa, você quer crescer, ou não. Porque se você não quer crescer, o sofrimento passa a ser a sua fala. E aí, a autocomiseração, ela distorce a dor e a sua narrativa passa a ser simplesmente a narrativa do fracasso, do sofrimento, da dor e da tristeza. Mas existem alguns antídotos para isso. Primeiro deles, ressignificação e resiliência. Olha, a forma como a gente interpreta um evento é muito importante na forma como nós lidamos, inclusive com a nossa fé. Sabiam disso? A forma como eu interpreto as coisas que acontecem na minha vida determina o meu sentimento durante todo o dia, por exemplo. Você saiu de casa cedo e uma coisa já não deu certo cedo. Isso pode moldar a sua vida naquele dia para ter um sentimento ruim, ou você pode dizer a si mesmo, não é porque hoje o dia começou desse jeito que vai ser assim o dia todo. Não, vai ser diferente. Eu tenho fé em Deus que vai ser diferente. É isso. Tem alguns antídotos para esse processo. A forma como interpretamos um evento determina nossa resposta emocional. O nome disso, ressignificação, dar outro significado, resiliência, que é determinação. O termo resiliência é um termo da física que a psicologia adotou e que significa o quê? Capacidade de resistir sob pressão. Isso é resiliência. Então, eu dou um novo significado, resisto a essa pressão e sigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi logo cedo a ser resiliente, porque a vida colocou muita pressão sobre mim. Muita. Eu tive que lutar contra muitas coisas. Acho que você também já teve que enfrentar ou está enfrentando muitas coisas. Olhe para isso com um olhar diferente, ou seja, a forma como interpretamos um evento determina nossa resposta emocional. É por isso que Jesus, na sua fala, eu queria tanto que vocês lessem a Bíblia, com alguns filtros que eu falo para vocês. Por exemplo, Jesus tentando mostrar para nós que Ele
nos tira de certos processos ruins e nos coloca em processos de vitória, em construção de vida. Lá no Evangelho de João, ele faz isso quando ele diz assim: olha, eu não vou enganar ninguém, no mundo vocês terão o quê? Aflições, faz parte da vida, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Gente, ressignificação, aflição, vitória, resiliência, eu venci. Tenham coragem. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Tenha coragem. É isso que faz a gente vencer, ter coragem. Quando nós olhamos para a nossa existência, nós percebemos o quanto nós precisamos disso. Hoje, eu não vou fazer a prática terapêutica, porque ela está aqui na folha, que quem quiser levar para casa possa praticar, para que eu não me delongue muito. Mas eu gostaria de deixar isso muito gravado no seu coração. Karl Menninger, esse psiquiatra e escritor, ele disse que a esperança é a cura para quase todos os males da mente. Ele disse isso quando pouco se sabia, por exemplo, sobre depressão. E você sabia que depressão é falta de esperança? A pessoa ela perde toda a perspectiva e se deixa dominar pela dor. Eu dei um curso aqui, se não me engano, foi logo após a pandemia, né, sobre como lidar com processos depressivos. Eu dei esse curso aqui aberto a todos, muitas pessoas de fora vieram. E eu deixei bem claro que para nós que trabalhamos na área de terapia de comportamento humano, depressão é falta de esperança. É falta de esperança. A pessoa não acredita mais no dia, não acredita mais na próxima hora, não acredita mais em nada. Ela vai perdendo toda a perspectiva da sua existência. E é isso que muitas vezes nós fazemos com a autocomiseração. Ela vai tirando de nós as perspectivas. Quanto mais você se vitimiza, mais você olha para frente e acha, acredita, pensa que nada vai dar certo. E que tudo é mais difícil. Exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, preso, não se entregou à autocomiseração e escreveu cartas que até hoje edificam a igreja. A maioria das cartas do Novo Testamento são do apóstolo Paulo e boa parte delas foram escritas da prisão. E você olha, por exemplo, e ele está dizendo lá: alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está escrevendo da prisão. Vocês estão entendendo aonde o nosso Deus, Ele precisa trabalhar muito em mim e em você todos os dias, para que a gente não comece a vitimizar. Não comece. Tem uma psiquiatra suíça, eu quase não cito ela aqui, Elisabeth Kübler-Ross. Ela tem esse jeito, essa cara nervosa, mas ela é muito gente boa. Depois pesquisem sobre ela. Ela disse o seguinte: as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram a derrota, a dor, a luta, a perda e encontraram seu caminho para fora da profundeza. São as pessoas mais lindas que a gente conhece, é quem venceu, não é quem nunca sofreu. As pessoas mais bonitas que a gente conhece são aquelas que enfrentaram derrota, dor, luta e venceram e saíram lá das profundezas e se ergueram. Que coisa mais linda, gente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, nada foi fácil. Nada será fácil. Mas em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos. Sempre. Sempre. Há uma coisa importante aqui, que nós precisamos muito, que é outro antídoto. Precisamos de mais fé, em vez de apenas sentimento. Eu falei sobre isso, inclusive, há um tempo atrás. Nós somos muito tomados por sentimentos o tempo todo, é muita emoção e pouca razão. A gente praticamente não raciocina mais, nós vivemos emocionados o tempo todo.
e somos tomados por tantos sentimentos, a maioria deles não são bons. E eu acho que nós precisamos de mais fé, em vez de apenas sentimento. Então essa coisa de eu estou sentindo isso, não substitua essa frase por eu estou crendo nisso. Não é só sentir, é também crer. E crer muito. E ter fé. O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e ele praticamente muda a nossa narrativa no momento de sofrimento, quando ele diz assim: isso é para você que acredita em Deus. Lembre-se disso aqui, pois vivemos por fé, e não pelo que vemos ou sentimos. Entendeu? Nós vivemos por fé. Isso é maravilhoso. Pela fé, um dia você saiu e falou: eu vou estudar e vou vencer. Pela fé, um dia você disse: eu vou trabalhar e vou ter a realização dos meus sonhos. Pela fé, um dia você disse: sim, eu vou ter uma família e eu vou dar o melhor para essa família. Pela fé, nós fomos construindo tudo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí fica um conselho final. Sempre que vier o pensamento de vitimização, declare em oração: não vivo pelo que sinto, mas pelo que creio. Bom, né? Eu gosto dessas coisas. Quando eu fiz esse texto, todo esse texto, ficou uma parte de fora que está nessa folha, mas não apareceu aqui. Me deu uma vontade de falar para vocês. Eu posso falar? Vocês me dão mais 5 minutos? Não vai aparecer no telão, mas um antídoto muito forte contra a autopiedade é a gratidão, gente. É a gratidão. A autocomiseração, ela foca, na maioria das vezes, ou faz a gente focar na falta. A gratidão faz a gente focar no que se tem, no que se alcançou até aqui, no que foi construído até então. Olha como é diferente. Então, um dos grandes antídotos contra a autocomiseração é a gratidão. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo. Mas eu estou sofrendo, dai graças. Mas a vida melhorou, dai graças. Essa semana não foi fácil, dai graças. A próxima vai ser melhor, dai graças. É isso. Olha só, Henry Nouwen tem uma frase dele interessante. Ele escreveu que a gratidão é a lembrança diária de que nossa vida é um dom e não um fardo. Henry Nouwen. Gratidão é a lembrança diária de que a minha vida e a sua vida é um dom, não é um fardo. Não é, jamais foi. Eu olho para as pessoas do meu lado e falo: ninguém é um fardo para mim, e eu não posso sentir que a minha vida é um fardo. Não, tudo que eu faço para mim e pelas pessoas tem que ser por amor, com satisfação. Eu sei, pastor, não é fácil. Não disse isso. Aliás, desde o início eu estou dizendo: a vida é assim, não facilita para ninguém, mas você não pode viver se vitimizando nesse processo. Amém, igreja? Mas agora eu quero convidar você a uma oração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Somos gratos, não somos vítimas. Diga comigo: a minha vida é um dom, não é um fardo. Jamais. E eu não quero ser um fardo para ninguém. Muito pelo contrário. Ou eu sou luz, ou eu sou bênção,
Eu não tenho uma outra alternativa, mais fardo jamais. Ore comigo, Pai. Livra minha mente, meu coração, de todo pensamento de tristeza, de autopiedade, de vitimismo, de comiseração, Senhor. Tire essa sensação de que a minha vida parece que não está funcionando, porque ela está, tanto é que o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos fez vencer. Olha quantas coisas nós já vencemos, olha quantas lutas nós já vencemos, quantas batalhas, Senhor, nós já superamos. Somos vencedores e cremos, Senhor, que cada dia mais, com mais fé e menos sentimento de autopiedade, nós seremos vencedores. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo. Fale assim para Deus: Senhor, muda minha mente, muda meu jeito de enxergar a vida e me dá forças para lutar. Eu sei que eu posso falar como o rei Davi falou: espera, ó minha alma, em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, Rei meu e Deus meu. Eu quero declarar isso na minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.